rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram E os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam. Bom dia, Sirlene. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado E redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. aquele que é livre, Que leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. e os anjos clamam. Toda a criação, Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. os reis e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Bom dia! Bom dia. Tá dando só uma interferenciazinha. Fala de novo, quero ver. Deixa eu ver se era a minha música aqui que tava. Bom dia! Eu só não tô te vendo, mas tá tudo bem, de novo. Aí só ver se tu consegue me enxergar. Tá tudo certo, tudo em ordem. Tá, agora tá bom. Tá. Perfeito. Então, tá. Ai, hoje é sábado, aqui já tá mais fresquinho hoje. Agora, né? Que nem ontem. Amanhã é fresquinho, à tarde arrebenta aquele sol. Mas, hoje nós vamos... Eu falei Mateus, mas é Marcos, né? Não, Lucas, João. Não? João. Bom, vamos lá para o que tu tem aí. Tá, é Marcos 10, 35. Vamos falar sobre esse todo, na verdade, né? Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir para Deus nos conectar aqui com isso. Vamos lá. Ah, Jesus. Oh, Paizinho, Paizinho, estamos aqui diante de Ti mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Que se hoje acordamos, vivemos para esse dia novo, Senhor, foi por tua clemência, por tua generosidade em nossa vida, Jesus. Oh, Paizinho, a Ti entregamos esse dia, a Ti entregamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que seja feita a Sua vontade sobre as nossas vidas.
Que aquilo que tu tens, Deus, escrito sobre nós, nossa história, seja cumprida no dia de hoje. Não a nossa vontade, não aquilo que nós, seres humanos, temos na mente, mas sim a sua vontade, Senhor. Que a nossa boca saia palavras da sua vontade, que a nossa mente, os pensamentos, que a gente possa ter domínio próprio e entender o que vem de ti, Senhor. Tira esse tampão dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, para que a gente sinta aquilo que vem de ti, Senhor. E eu declaro nesse dia, Senhor, na minha vida, na vida da minha tia, das nossas casas, das nossas famílias, de cada pessoa que passar por aqui, Senhor, das famílias das pessoas que passarem aqui, dos vizinhos dessas pessoas, Senhor, o transbordo vai ser tão grande, que até os vizinhos vão sentir que o Espírito Santo vai entrar na casa de cada pessoa que passar por aqui. Toma conta, pois somos teus, Senhor, e em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que tu és. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. É Marcos, só me diz. Marcos 10, Ah, 35. tá. Na verdade, a gente está falando sobre a mesma coisa, né? Mas essa passagem, para mim, faz um tempo já, desde o ano passado, assim, ó, ela vem martelando na minha mente, martelando de uma forma, assim, sabe, incrível, porque como a gente é egoísta. Como o ser humano é egoísta, assim, né? Aqui fala sobre, Jesus ensina sobre servir a outros. A gente serve já pensando em algo que a gente vai receber em troca. A gente serve achando que a gente vai ter uma recompensa, né? E eu vou ler aqui, e aí depois a Tia me diz o que achou também. Jesus ensina sobre servir aos outros. Então, a gente está em Marcos 10, do 35 em diante, tá? Do 35 ao 45, na verdade. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele. Mestre, queremos que nos façam um favor. Mestre, queremos que nos façam um favor. Eles foram pedir um favor para Jesus. Que favor é esse? Perguntou Jesus. Eles responderam. Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em seu lugar, em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados como o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo não têm poder sobre o povo. E os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. Amém. Eu acho essa palavra, assim, ó, muito grandiosa. Muito grandiosa, porque a gente viu, logo, um pouquinho antes, né, Pedro tinha sido... Jesus tinha trocado o nome de Pedro, né? Colocado o nome de Pedro. E aí, como a gente, ser humano, a gente quer um lugar de destaque. A gente acha que precisa de um lugar de destaque, precisa de um, sabe, de uma, como é que eu vou dizer, de um lugarzinho. Né? Um pertencimento a gente precisa.
E aí os Tiago e João, a gente está falando de Tiago e João, filhos de Zebedeu. João, minha gente, o discípulo amado. Tiago, que era, né, o Tiago. E aí, de repente, duas pessoas que depois vão escrever coisas maravilhosas se perderam no seu ego, se perderam na sua vaidade, naquela inveja, sabe? Imagina tudo que estava passando na cabeça deles, para eles dizerem assim, ó, eu também quero um lugar do seu lado. Eu quero o que a gente sente, um à sua direita e um à sua esquerda, para dizer que nós somos maiores que os outros discípulos, para dizer que nós somos melhores, que a gente está fazendo certo, que a gente está fazendo tudo certinho, então eu tenho que ser melhor. Ou até eu tô fazendo mais, né? Eu tô fazendo mais, eu tô trabalhando mais, eu tô mostrando mais do que eu tô fazendo, né? A maioria das vezes é isso também, que a gente vai nessa linha, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Tu não tá vendo que eu tô fazendo mais? Não tá vendo que eu faço mais do que o outro, sabe? Aí também dá essa direção, assim, de que eu posso estar mais do lado porque eu tô fazendo mais, né? Eu tô certo, eu tô cumprindo as tuas ordens, eu tô fazendo o que você falou. Eu tô sendo aquele, né? Você falou, eu tô fazendo. Você não tá vendo? Eu tô fazendo. E aí eles pedem algo assim tão mundano, sabe? Tão mundano, o espírito da carne falando, porque eles não pararam para prestar atenção. A gente falou sobre esses dias, né? Quando Pedro falou para Jesus, não fala isso. Eles não pararam para prestar atenção em tudo que Jesus ia fazer, porque um capítulo antes disse, né, que Jesus prediz a sua ressurreição. Ele estava falando que ele ia morrer, que ele ia sofrer. Mas eles não pararam para prestar atenção nisso, eles só queriam a glória. Só queriam a glória de dizer assim, eu vou trabalhar um pouquinho, tu não tá ficando escura a imagem aqui, porque acho que tá ficando escuro aqui. Dependendo da forma como você vem, fica um pouquinho escuro. Vou me virar um pouquinho para cá, então, porque... Contra a luz. Isso. Contra a luz sempre vai ficar melhor. Porque senão eu já não tô te enxergando. E daí eu ficar aqui meio no escuro, fica meio estranho. Acho que agora vai dar o reflexo lá da janela. Exatamente. Perfeito. E deixa eu só lembrar o que eu estava falando. Eu estava falando de que Pedro, um pouco antes também... eles estavam olhando para a glória. Eles só queriam a glória de dizer assim, eu estou ao lado de Jesus, eu estou fazendo, caminhando, eu quero ser grande como o Senhor é. E não pensaram que Jesus não veio para ser grande na terra, ele veio para servir. E aqui ele ficou tão indignado, né, que ele diz, vocês são mesmo capazes de fazer o que eu estou fazendo? Você é capaz de sofrer e morrer por todo mundo? Você é capaz de ir lá em lugares mais escrotos e os lugares mais sórdidos e dizer assim, e tirar aquela pessoa de lá? Tu é capaz de ser perfeito, de não desviar uma vírgula do que o Senhor está falando? Não é porque já estava fazendo, já estava desviando. Pode falar? E eu acho assim que até eles poderiam fazer, nós também podemos fazer, mas que a gente não eleve o nosso ego. Eu fui lá e fiz. Tu viu? Ninguém tinha ido lá. Eu fui. Ninguém foi lá pregar. Eu preguei. Ninguém fez isso. Mas eu fiz. Sabe? Então, deixar esse nosso ego ser maior. E Jesus realmente veio aqui como um servo humilde, né? Todo o tempo o Senhor está nos mostrando que Ele veio a serviço. Ele veio para servir o reino. E nós estamos aqui também para servir o reino e servir com humildade, sabe? Às vezes a gente até se pensa assim, mas eu queria estar lá onde o fulano está. Eu queria estar lá, mas tu quer estar lá por que sentido? Pelo teu ego? Para dizer que tu chegou lá também, sabe? Então é isso assim que eles estavam até disputando ali, se eles já estavam com Jesus. Se eles já estavam com Jesus, nós já estamos com Jesus. E que mais nós queremos provar? E que mais nós queremos mostrar? Para quê?
sabe? Jesus em nenhum momento ele começou, algumas vezes ele até disse, eu sei de onde eu vim, eu sei quem é meu pai, ele sabia a identidade dele, mas em nenhum momento ele usou do poder dele. Até aqui ele podia dizer, tá, eu vou levar vocês mesmo, vou colocar um de um lado, porque eu sei. Não, realmente ele disse, olha, é humildade, né? Não é só para vocês, o reino é para todos, né? né? E eu penso assim que cada momento que a gente cresce um pouquinho, mais coisas serão nos cobradas, sabe? E será que a gente está preparado para tanta coisa que a gente quer, tanta coisa que às vezes a gente, o coração ansioso, né? Ai, eu quero, eu quero, eu quero. Mas a gente está preparado? Será que chegando lá não vai ser um tombo? Sabe? Será que a gente está preparado mesmo para morrer? Está preparado para servir? Está preparado para coisas maiores? Porque cada vez que a gente sobe um pouquinho, que a gente melhora um pouquinho, fica um pouquinho melhor, as coisas são cobradas mais da gente, sabe? Uau. É exatamente isso. E a partir do momento que a tia falou ali, né, do ego, a partir do momento que você vai, que você já quer mostrar, que você já quer falar, você já não está sendo como Jesus. Você já está deixando, né, o ego tomar conta. E a questão de servir, como ele fala aqui no final, né, se você quer realmente ser o primeiro, você vai ter que se tornar um escravo, porque você vai servir aos outros sem piscar. Você não vai pensar, mas eu não tô cansado. Mas hoje não, hoje eu não vou. Não, esse aí não quero fazer isso, não preciso fazer isso. Então, se você veio para servir, você não tem. Você veio para ser escravo, você não tem escolha. Escravo não tem escolha. Ele tem que servir. Porque assim, Mayara, aqui diz assim, ó, a quem quiser ser o primeiro que seja escravo de todos. Aí, às vezes, a gente pensa assim, ó, vamos por exemplo, como uma profissão. Ontem até tu trouxe isso como uma profissão. Eu sou isso, então eu só vou fazer isso aqui. Eu não quero fazer mais nada. Para que eu vou fazer? Sabe? Aí eu posso escolher o que eu quero fazer. Mas no reino dos céus, a gente tem que ser escravo de todos, porque a gente está aqui para servir o reino. Exato. A gente não está aqui para dizer aquela pessoa, aquela lá, eu quero falar. Por quê? Porque olha o status que ela tem, eu posso, sabe? Não é isso que Jesus está dizendo. É escravo de todos, sabe? É servir. A gente está aqui a serviço de um reino. De um reino que diz assim, ó, Deus tocou no teu coração, tu vai lá, tu vai dar um abraço, ou tu vai servir dessa forma. É obediência, sabe? Exatamente. Servir o reino é viver em obediência a todos, a tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Não há acepção de pessoas, não há acepção de eu quero isso, mas aquilo ali eu não quero. Não, essa ali acho que agora não. Não. Jesus veio para todos. Ele nos serviu. Ele não olhou para o rico, para o pobre, para o amarelo, para o preto, sei lá, né? Não. Ele veio simplesmente e serviu. E serviu com excelência, né? Então, assim, e quem quer ser escravo de todos? Ninguém quer. Escravo quer dizer servir, né? Quem quer servir? A gente escolhe as pessoas até, às vezes a gente escolhe até como uma amizade, né? Aquela ali acho que vai me trazer mais status. Então eu quero aquela ali, sabe? Essa amizade aquela ali não, porque aquela ali, sabe? A gente tem isso. Porque a gente quer uma glória, a gente quer ser visto, a gente quer ser observado, a gente, sabe? Pelas grandezas. E às vezes é lá no teu secreto, é lá no teu escondido que a gente acaba fazendo muitas coisas que ninguém vê. E é isso, sabe? Como nós falamos essa semana do sal, a discrição, sabe? Ser discreto. É o tempero do reino, né? E assim por diante, né? E como a gente trouxe ontem, né? Que Jesus, ele se despiu da sua capa, da sua glória, e veio lavar os pés dos discípulos, né? Pés de pessoas tão inferiores, porque nós somos inferiores a ele. E ele não se importou com isso. Ele veio nos servir.
Uhum. né? Até hoje ele nos serve. E sabe que tem uma parte aqui que diz assim que Pedro, mais uma vez, diz que então que Jesus não era para lavar os pés dele. Sabe que na hora a gente pensa, nossa, né? Mas se coloca aí no teu pensamento e eu no meu pensamento. Hoje Jesus chegando aqui e diz, eu vou lavar teu pé, Margarete. Eu dizia, não, não, Senhor, por favor, né? Capaz que eu vou deixar o Senhor Jesus lavar meus pés. Aí para e pensa se nós se colocando como um humano aí, não ajudar, não fazer, né? Se Cristo nos deu esse exemplo tão lindo, tão limpo de servir, sabe? Tirou a sua capa e realmente pegou e lavou os pés dos seus discípulos, né? Porque eles caminhavam muito e eu acredito assim que os pés pegavam muito pó, eles andavam só de sandália, né? Sim, de sandália. Então ali Jesus lavou o pé para tirar o pó, Para servir. tirar a sujeira dos pés, né? E tem uma outra parte que ele fala aqui, ó. Quando os outros discípulos ouviram que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Uhum. Por quê? Porque, mais uma vez, eles não estavam olhando com o olhar do Espírito Santo, eles estavam olhando com o espírito humano, né? Como Paulo fala lá em Gálatas 5, existe o Espírito Santo e o Espírito humano, os dois falando aqui na tua cabeça. Quando você permite que o espírito humano tome conta, você vive no teu ego, você vive na tua inteligência, no teu eu, né? No que eu sei, não porque eu tenho que estar certo. E quantas vezes a gente discute que é estar certo por coisas tão desnecessárias, e a gente perde essa questão do servir, porque a gente quer provar que a gente está certo. Sim. A gente tem que provar para o nosso ego. Tem que lutar por território, né? E é muito o que eu vejo aqui, ó. A gente precisa, se você quer servir, se você quer realmente ser mais como Jesus, aprenda que você não tem que provar para as pessoas quem você é. Quando você tiver com a sua identidade formada, você não precisa mais provar para o outro. E aí sim você vai começar a servir. A partir do momento que você começa a servir, você começa a ser grande no reino dos céus. Serviço, né? Serviço. Aqui diz assim, ó, lá no 42, um pouquinho para baixo, ele diz: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Aí tá, é servir, é o próximo, sabe? É servir. A gente está aqui a serviço de um reino, né? E que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus, o Espírito Santo de Deus venha nos fazer ter visão de um reino de paz, um reino de amor, sabe? Que a gente possa realmente fazer como Cristo está ensinando a gente todos os dias, sabe? Que a gente venha deixar o orgulho, o ego de lado, tirar, sabe? Ou a inveja, porque às vezes a gente até fica invejoso porque o fulano já tá lá, porque o ciclano já tá lá. Gente, há o propósito de Deus para todo mundo. Se a gente não chegou lá ainda, porque há um propósito de Deus para nos esperar, sabe? Talvez você precisa servir muito aqui ainda para depois servir lá. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar, sabe? Nos alinhar com o reino dos céus para não ficar pedindo coisas tolas, sabe? Coisas que Exatamente. realmente no momento não nos cabe, não, às vezes nem é para nós, às vezes é para o outro, porque às vezes o que vai ser para Maiara não é o que é para mim, o que é para mim também não vai ser para Maiara. E aí, às vezes a gente fica nesse confronto de querer estar lá, de querer fazer, e às vezes não é assim. Não é assim que funciona o reino, né? Quantas vezes a gente para e diz assim, Senhor, o que tu queres de mim? Eu falo muito isso. Senhor, o que tu queres de mim? O que tu tens para mim? Esse temor por, sabe, não fazer errado, por servi-lo, e muitas vezes a gente fica nessa codependência, nesse ego de dizer assim, será que eu tô fazendo certo? Mas ele já deixou o caminho, né? E eu só vou falar desse 42 também, que eu acho muito interessante. Quando a sociedade começou a ser implementada,
né? Para ter ordem e um progresso, né? Para ter uma ordem e um progresso, que é o que o Deus sempre quis para nós, precisa-se de líderes. Só que, vamos lá. Meus gatos fazendo bagunça. Jesus, não quero nem ver o que deu. Mas, enfim. A gente tem a igreja, tá? Não tem uma forma diferente de dizer isso, mas vamos lá. A igreja, ela começou a estabelecer líderes, né? Para quê? Jesus, tu quer mesmo que eu diga isso? Tá bom, vamos lá. A igreja começou a estabelecer líderes porque as pessoas, infelizmente, na sua ignorância, elas precisavam de direção, né? Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que elas não conseguem tomar decisões, então elas precisam de líderes que direcionem elas, né? Como era o caso, vamos voltar antes lá, né? Tinha um rei, tinha um líder, Moisés foi um líder, e aí Josué, sim. Todo mundo vinha a ele para quê? Para ter uma direção. Aí depois veio os reis, veio Davi, que daí todo mundo ia lá, ó, rei, aqui eu tenho 2 casos, porque pegou meu terreno, porque fez isso, porque tem aquilo. E aí eles começam a julgar, diante da sua sabedoria, né, o que ia acontecer. Então, o ser humano, ele precisa de líderes, porque senão vira bagunça, né? Então, foi estabelecida uma liderança e as pessoas tendem a seguir esses padrões, como é até hoje com a política, né? A gente tem regras, tem leis e a gente precisa cumprir essas leis para não virar bagunça. Só que aqui, Jesus já disse assim, ó, gente, existe isso, mas entre vocês, irmãos, isso não existe, porque eu não estou aqui para que um governe o outro, eu estou aqui para que um sirva o outro, para que você cuide do seu irmão, sabe? Isso que foi criado lá atrás, lá em Moisés, porque começou em Moisés, vamos dizer assim, não, começou até antes, né? Se for para Abraão, ali já era um líder, né? Sim. Sempre teve, sempre precisou ter. Sempre. Mas, enfim, por que eu tenho que escolher uma pessoa para governar todo mundo se eu quero falar com todo mundo? Eu quero que o Espírito Santo esteja em todo mundo. Então, eu não preciso escolher um. Eu quero que vocês cheguem a mim. Quando você chegou a mim, eu deixo o Espírito Santo cair sobre você e a partir dali você vai ter discernimento como essa liderança. Então, sai debaixo dessa liderança, que é uma prisão, vem para mim, aí você se liberta e a partir dali você começa a ter autonomia para servir outras pessoas e ajudar outras pessoas a saírem também dessa prisão onde elas vivem. Não sei se ficou claro o que eu queria dizer, mas é mais ou menos isso. Na real, a gente precisa de um líder, mas é assim, ó, o líder principal da nossa vida é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, sabe? Porque a gente não pode se rebelar, né? Porque há uma hierarquia, né? Mas assim, a gente precisa realmente do nosso líder, todos os dias, gente. Todos os dias, porque tu não vai ter uma pessoa todos os dias, 24 horas, 48 horas contigo, todos os dias para te dizer isso é assim, isso é desse jeito. Tu não tem, a gente não tem, mas a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Jesus, sabe? Então, eu sempre digo que Jesus e o Espírito Santo, né, eles são os meus conselheiros, ele é o meu psicólogo, é o meu terapeuta, sabe? Então, é o que me dá direção. Então, assim, ó, diariamente, constantemente, aqui. Tenha comunhão, vá na sua igreja, a gente precisa dessa comunhão, né? Precisa estar lá. A gente precisa do confronto também de pessoas para evoluir, né? Mas a gente precisa ler muito, a gente precisa estar muito, muito, muito conectado com o Senhor, né? E mesmo assim a gente vacila, né? Mesmo assim a gente é humano e acaba dando uma vacilada. Mas foi o que aconteceu, né? Que foi o que aconteceu. Tiago e João, eles andavam com Jesus, mas
eles vacilaram. Então, assim, o que eu quis dizer realmente você vai precisar de liderança, todo mundo precisa, porque senão o ego sobe, Sim. né? Então, você precisa de uma liderança mundana, material, mas você tem que estar alinhado com o Senhor. Você também não pode fazer do humano o seu Deus. Não. Você tem que estar alinhado com o Senhor. Então, é uma coisa assim, que você só aprende quando você teu coração está alinhado com o Senhor, sabe? Porque daí você realmente vê assim, opa, eu preciso de alguém que me direcione, que me ajude a crescer, para eu não alimentar o meu ego, para eu não alimentar os meus erros, mas eu também preciso estar alinhado com o Senhor. Até porque quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, a gente consegue compreender a liderança. Exatamente. A gente entende o propósito daquela liderança e tu caminha também junto. Quando tu tem. Exatamente. Porque aqui, João e Tiago estavam com Jesus, mas eles não estavam entendendo o propósito ainda de Jesus. Então, assim, ó, eu estar na igreja, mas eu não tenho intimidade. Quando eu tiver intimidade com a palavra, eu saberei o que aquela congregação, aquela igreja quer caminhar, qual é a direção. Porque aí eu estou dentro da palavra, eu sei, eu vou entender. E também não vou estar... ar-condicionado. Aí também eu não vou estar dizendo assim, tá, mas por que o fulano tá lá? Por que o ciclano tá lá? Por que você não me coloca lá? Aí dentro da palavra, eu vou saber qual é o meu lugar. Se eu estou preparado, você não vai ter essa se eu não estou preparado. Por quê? Porque daí o Espírito Santo de Deus vai dar direcionamento, sabe? Então, é muito importante isso, assim, de ter... Você sai dessa dependência emocional, dessa falta de afeto, você vai começando a ser suprido emocionalmente pelo amor do Senhor. Isso, exatamente isso. Amém. Ai, amém. Que lindo, que lindo. Vamos orar? Vamos orar. Amor de Deus, chegamos diante da presença, Senhor. Queremos te dar graças, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Te damos graças, Senhor Deus, por mais esse devocional, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, alinhamento com o Teu Espírito Santo, com a Tua vontade, Senhor. Deus, Senhor, sabe dos nossos desejos, do nosso coração, que é Te servir, Pai. Que a gente venha servir dentro daquilo que é o nosso propósito, que é o nosso chamado, Senhor. Que nós venha ter uma intimidade contigo, Deus, para esperar o Teu tempo. Para que nós venha, Senhor Deus, também servir, Senhor Deus, com aqueles que estão mais próximos de nós, Senhor. Que às vezes, Senhor Deus, nós queremos cumprir nosso propósito lá na frente, Senhor Deus, sendo que nós precisamos primeiro cumprir dentro da nossa casa, do nosso lar, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, aqueles que estão mais próximos de nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Tira o ego do nosso coração, Senhor Deus. Tira tudo aquilo, Senhor Deus, que não venha de Ti, Senhor. Deus, nós queremos ser como Jesus. Nós queremos ser humilde como Jesus. Que nós aprendamos com as maravilhas, Senhor Deus, que Ele ensinou e tem nos ensinado todos os dias. Senhor, nós te damos graças também por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, porque hoje está fechando 30 dias, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor venha estar abençoando também cada família, Senhor, cada lar, Senhor. E que esse sábado seja maravilhoso. E será maravilhoso esse dia, Senhor. Presente que o Senhor está nos dando, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A gente está entrando na reta final, né? Sim. Reta final. Mas novidades vêm por aí. Então, fiquem de olho, que a gente vai ter muita coisa para contar para vocês, tá? Um beijo e amanhã a gente volta às 7. Tá, até às 7. Beijo, bom sábado. Amém, até amanhã.